Caríssimos irmãos e irmãs, nesta segunda-feira, dia 25 de janeiro, Joaquim Augusto de Carvalho, ministra a palavra da paróquia São José e São Gabriel, Passionista, Comunidade São Lourenço, estou trazendo para vocês este momento de reflexão da palavra de Deus. As leituras desta segunda-feira, a primeira leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículos de 3 a 16, e o Evangelho de Marcos, capítulo 16, de 15 a 18. Vamos refletir essas duas leituras ouvindo a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, então Jesus disse-lhe aos seus discípulos: vão pelo mundo inteiro e anunciem a boa notícia para toda a humanidade. Quem acreditar e for batizado será salvo. Quem não acreditar será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que acreditarem são estes: expulsarão demônio em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. Quando colocarem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Palavra da salvação. Nesta primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 22, 3 a 16, o texto nos mostra o encontro de Saulo com Jesus. Saulo era um homem zeloso pela causa de Deus, no entanto, lutava contra o próprio Deus e, em nome da lei, perseguia os seguidores de Jesus. Ele, cidadão romano, por privilégio da sua cidade natal, Tarso, era um judeu convicto, formado na escola de Gamaliel, em Jerusalém. Pôs-se decididamente à nova fé, que começava a propagar-se na Palestina e arredores. Então, ele decididamente se opôs, começou a perseguir violentamente os crentes em Jesus Cristo. O seu nome causava terror nas comunidades cristãs. Mesmo assim, foi escolhido para ter um encontro pessoal com Jesus. Saulo, cheio de razões, se dirigia a Damasco com a finalidade de prender todos que encontrasse e conduzi-lo a Jerusalém. No caminho encontrou com Jesus ressuscitado. Ele queria prender, levar todos aqueles que diziam e acreditavam em Jesus. Este encontro mudou completamente a sua história, mudou, e ele, impotente, se rendeu diante da luz, percebendo a grandeza do chamado de Jesus. Isso também acontece quando estamos muito zelosos pela causa de Deus, baseados na lei e fazemos para cumprir obrigações e vivemos uma fé desencarnada da realidade. Na verdade, estamos lutando contra o projeto de Deus e não entendemos o que Ele quer nos mostrar a partir da realidade em que vivemos. Assim como fez com Saulo, o Senhor também providencia momentos em nossa vida para que possamos perceber e estar diante da luz do ressuscitado. O amor de Deus é comprovado por meio das nossas ações no dia a dia com o nosso próximo, principalmente com os excluídos e marginalizados. Pois quanto mais abrirmos o nosso coração e nos deixarmos ser amados por Deus, mais teremos amor para amar e ser solidários uns com os outros. No Evangelho de hoje, Marcos capítulo 16, versículo de 15 a 18, nos mostra Jesus apresentando aos 11 discípulos os sinais
que acompanharão todos aqueles que crerem e forem batizados. Os que não acreditarem já receberão a recompensa que livremente escolheram. E Jesus dá a missão aos discípulos de anunciar o Evangelho a toda criatura. É preciso acreditar e reconhecer Jesus como o único Salvador. Crer é o primeiro passo para que possamos aderir ao projeto de salvação que o Pai traçou para nós. E converter-se é assumir o compromisso para com a mudança de mentalidade e a participação efetiva na missão que Ele nos destinou, que Ele nos confiou. Então, quem crer e for batizado será salvo. Os sinais não têm sentido se não acompanharem a palavra, pois dependem da evangelização e não ao contrário. A evangelização depende dos sinais. O anúncio do Evangelho é essencialmente transmissão da fé pela palavra, que por sua vez não é simplesmente proclamação verbal, mas uma experiência de encontro com o Senhor que nos chama à conversão. Ele nos convoca, Ele nos chama diariamente à conversão, à mudança de vida. Só poderemos mudar a realidade à nossa volta quando conseguirmos mudar o nosso coração. E somente a fé em Jesus poderá operar em nós as transformações e os milagres. Pela fé em Jesus, nós seremos capazes de fazer os maiores feitos, como expulsar demônio. Não é simplesmente um espetáculo de exorcismo. Não é expulsar demônio como um show. Este sinal indica que a missão tem autoridade que não vem dos homens, mas vem da força e do poder de Deus. Falar novas línguas é a expansão do Evangelho que exige cruzar fronteiras e não apenas geográficas, mas também culturais. A língua é mais do que um instrumento de transmissão de ideias ou conceitos teóricos, mas comunica valores. Por isso, a encarnação do Evangelho exige falar novas línguas, disponibilidades para mergulhar na cultura dos destinatários da Boa Nova. Jesus também ultrapassou as fronteiras culturais e geográficas do seu país. No início do Evangelho de Marcos, Jesus anuncia que deverá falar novas línguas. Vamos a outros lugares, às aldeias vizinhas, a fim de pregar também ali. Olha, falar em línguas é ir além das fronteiras. Também ele disse curar doentes. Imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Este sinal acompanha a pregação de Jesus, indica que, de fato, a boa notícia chegou aos primeiros destinatários, isto é, aos sofredores, aos doentes, aos excluídos e marginalizados. Quando conhecemos o Evangelho e colocamos em prática, por isso aí sabemos como Jesus agia. Compreendemos que uma pessoa enferma, deprimida, oprimida, precisa de sentir amada, que não está só, e principalmente nesse tempo de pandemia,
Quantos estão só, isolados, aí em hospital, e nos seus últimos momentos está sozinho. Então podemos dar a essa pessoa, também mesmo distante, colocar nossa oração, pedir a proteção de Deus, mesmo distante, mostrar o nosso carinho, atenção, fazer com que ela se sinta querida e importante, e que vale a pena viver. Todo bem que fazemos a alguém é a Cristo que fazemos. Somos convidados a continuar a missão de Jesus Cristo em nossa comunidade, na nossa paróquia, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, a missão de levar a boa notícia aos pobres, aos enfermos, aos oprimidos, lutar contra todo tipo de injustiça e de desigualdade social, que é um grande mal no mundo nos dias de hoje. Levar a todos a esperança e acreditar que é possível viver em um mundo melhor, onde todos tenham saúde, educação, trabalho e seus direitos respeitados, e sempre em favor da vida e vida com dignidade. Com a força milagrosa do amor de Deus, nós testemunhamos esses sinais que acontecem na nossa vida e na vida daquelas pessoas com quem anunciamos Jesus. Que sejamos verdadeiros cooperadores do projeto de Jesus, inspirados pelo apóstolo Paulo em nossa missão de revelar verdadeiramente o rosto de Jesus a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a você, meu irmão e minha irmã, uma ótima segunda-feira e uma semana abençoada.